E no nosso Pode ou Não Pode de hoje, nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre eu terminei o meu namoro. E agora? Exatamente, e agora? O que devemos fazer? Vamos chamar então ao palco do Movimento Jovem para falar isso com muito mais propriedade, a psicóloga Veruska Gendorf. Acompanha aí. Olá! Mais uma vez no palco do nosso movimento, por gentileza, tome o seu assento. Prazer, galera. Que hoje vai ser com coisas do coração, né? bombardeada hoje, pode ter certeza. Vamos lá. O Elvis já tá lá, cadê o Elvis? Ali no meio da galera já, no meio da plateia. Jéssica já com os dedinhos apostos aí para pegar as perguntas, porque o tema de hoje é Meu Namoro Acabou. E agora? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso, então? Vamos lá, galera que sofre com as dores do coração, né? Já vou até perguntar, já pra sanar uma coisinha aí já dessa galera, já pra deixar só o primeiro fiapinho aí desse assunto. E aí? E agora? Qual é o primeiro passo do pós-namoro? Eu vou começar falando o primeiro passo que a galera não pode fazer. Muito bem, ótimo. Não pode ficar curtindo esse momento fossa e ficar xeretando a vida do ex na internet. Você sabe que isso piora demais o término do relacionamento? Eu acho que ninguém faz isso aqui. Ninguém faz isso aqui não, galera? Não precisa nem tocar nesse assunto. Alguém faz isso aqui, gente? Ninguém fica puxar xeretando Facebook, Instagram, Snapchat do próximo? A pessoa, ela desfaz, ela bloqueia a pessoa, monta um fake pra poder curtir. Já vi jovem fazendo isso. Verdade. E essas pessoas que fazem isso? Olha só, quando um término acontece, um relacionamento acontece, você tá tendo uma quebra de vínculo muito importante ali. Então, quando existe essa quebra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a aceitação e a elaboração daquele término. E quando a gente fica alimentando na internet, xeretando, vendo se tá com outra pessoa, se tá saindo pra passear, se tá postando foto, ainda mais quando tem um término, é interessante isso. Os meninos, eles têm a tendência de colocar todas as fotos passeando em lugares maravilhosos, com todos os amigos, pra criar um sentimento de raiva na ex. A ex, muitas vezes, porque a moça tem uma tendência maior a ter esse momento depressivo, esse momento de tristeza, fica nesse sofrimento, fuçando no Facebook do ex-namorado. Aí eu pergunto, isso termina com um momento de término, né? Isso faz com que o término seja efetivo? Não. Porque eu tô dando continuidade, eu tô xeretando, eu tô sofrendo com a vida que o outro continua a ter. Então, é muito importante, queridos, quando a gente termina um relacionamento, trabalhar, elaborar na mente esse fim, essa finalização, para que a gente possa construir novas coisas. Eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas, mas será que é certo o que eu faço? Será que é errado? Será que é término mesmo? Não é? Porque tem relacionamentos que terminam toda semana e começam de novo toda semana. E tem gente que fica na geladeira do ex-namorado um tempão ou da ex-namorada e não consegue sair, parece um disco arranhado. Não sai daquela situação. Então tudo isso acontece. Claro que cada um aqui vive uma história diferente. É até interessante as perguntas para a gente poder entender e nesse tipo de situação a gente poder falar um pouco melhor. Mas uma coisa é fato, não é agradável terminar um relacionamento, é chato, sofre, mas dá pra ser feliz de novo, não é verdade? Não é porque terminou um relacionamento que todos vão ser ruins também, não é assim não. Eu diria, fala Deus. Elvis. Exatamente, eu tô aqui com o William e o William tem uma dúvida já pra doutora. Então, tipo, você tá num relacionamento, você tem um término aceitável, assim, amigável. Mas ainda continua amizade com a pessoa. Você acha isso... dá pra ter essa amizade ou é melhor se afastar da pessoa? Ótima pergunta, William. Olha só, é claro que ninguém vai ficar inimigo, apesar de ficar por um tempo, né? Infelizmente eu coloco dessa forma. Infelizmente, muita gente fica inimigo porque terminou e fica com raiva. É muito difícil, muitas vezes, administrar esse sentimento. Mas se eu fosse dizer pra vocês um comportamento ideal, pra gente conseguir finalizar uma etapa e começar uma nova etapa, a gente precisa desse fechamento. Não dá pra ter um fechamento quando você ainda gosta da pessoa e quer continuar como amigo. Não dá. Porque o seu sentimento ainda não é de amigo. Então,
a melhor forma de resolver isso, para você que está em casa, para você que passa por essa situação, é você realmente aceitar esse término. E término é excluir do Facebook, bloquear nas redes sociais, não atender telefone, não responder o WhatsApp, porque término é término. Término não é continuar como amigo. Claro, eu não estou dizendo para você nutrir nenhum sentimento de raiva, de rancor, não é isso. Você pode até lá no futuro se tornar seu amigo, mas precisa ver muitos pontos para que isso aconteça e tem que passar pelo menos mais de 2 anos para que isso aconteça. Porque senão os sentimentos vão ser misturados, infelizmente. Tá, deixa eu botar a lenha nessa fogueira. Vamos lá. O negócio ainda tá muito razoável, muito tranquilo. Aí o camarada vai, continua amigo dessa pessoa, ela também, vou dizer que ela construiu um sentimento agradável por ele, e de fato eles não têm mais nada. Aí o cidadão começa a namorar uma outra pessoa, a qual tem ciúmes da ex-namorada, agora atual amiga dele. Como é que fica esse negócio todo? Quando se trata de vida afetiva, tudo tem que estar muito pontuado, muito certo. Como eu disse, não dá pra ficar nessa situação num mix de sentimentos, né? Amizade é amizade, relacionamento é relacionamento. É natural um relacionamento ter ciúmes de ex, é natural. O ser humano não é feito, né, de carne e osso, a gente sente. Nós temos sentimentos, temos ciúmes dentro de um patamar. A questão é que é muito difícil para as pessoas realmente pontuarem. Isso é isso, aquilo é aquilo. A confusão acaba acontecendo, eu vou dizer por quê, que é o que acontece muito. A pessoa não conseguiu exatamente ainda elaborar aquele término. Então, para não dizer que é término, fica amigo ou amiga, porque aí vai tentar lá fora se dar bem com outra pessoa e se der mal, vai voltar para que tava. Então, deixa no que eu chamo de geladeira. Porque vai que dá errado, aí eu tenho alguém que ainda eu posso resgatar. Infelizmente, é isso que acontece em grande parte das situações. Aí, a pessoa que está presa a isso, fica nesse processo por muito tempo, e às vezes anos. E tá ali naquela esperança de acontecer alguma coisa, aí tem uma recaída, aí depois, não, mas a gente é amigo, vamos acertar isso. Aí daqui a pouco começa a namorar e a pessoa começa com raiva porque tá namorando o outro. E você fica ali na geladeira muito tempo. Por isso que eu disse, quando a gente toma uma decisão, queridos, de terminar um relacionamento, é terminar um relacionamento. Não dá pra fazer omelete sem quebrar ovo, dá? Não dá. Terminar faz com que você sinta tristeza, é normal. Até um período de tempo você fica chateado, elaborar aquele término, fica triste, é normal. O que não pode é fingir que aquilo ali não tá acontecendo daquela maneira, é só aquele momento, a gente fica amigo, aí como amigo a gente tem contato, a gente resgata. E a maioria acaba tendo problemas por conta disso. Mas a maturidade, ela interfere nessa questão aí? Claro, claro que quanto mais você tem maturidade, quanto mais você já sofreu com sentimento de afeto, de amor, mais você vai ter preparo para lidar com isso. Mas você vai conseguir lidar com as coisas. Claro que eu também não tô dizendo isso, aí você, sei lá, encontrou na padaria com o ex, não posso falar com o ex porque eu tô aqui na padaria, não é isso também, você vai ser educado, vai cumprimentar. Mas, queridos, não troquem mais o WhatsApp porque viu na padaria. Senão você vai de novo alimentar um afeto que não deu certo. É muito raro um relacionamento terminar e você lá na frente continuar e dar certo. A possibilidade disso acontecer é pequena. A maioria fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai e não vai. Só que aí passaram muitos tempos, né? Muitos anos. Então a gente tem que refletir sobre isso. Muito interessante. E tem uma amiga aqui, da Giovana, essa moça aqui, ó. Essa moça aqui. Uma amiga dela, não aconteceu isso. Uma amiga. Uma amiga dela. O povo aqui gosta dos amigos, né? Cheio de amigos aqui. Cheio de amigos. Você acabou de descrever a amiga dela inteira, né, Giovana? Isso Com aí, certeza. E agora ela tem uma dúvida relevante em relação ao assunto. Depois que o relacionamento acaba, se ainda existe sentimento entre os dois, há momento certo de voltar? Olha só, quanto mais tempo se passa, menos se tem chance de voltar, né? Mas é muito importante sua pergunta, Giovana. Por quê? Um relacionamento antes de terminar, ele já vai dando sinais de que já tá muito ruim há muito tempo. Tanto o rapaz quanto a moça, claro que homens sinalizam de um jeito, mulheres sinalizam de outro jeito.
já vai dando sinais de que a coisa não tá caminhando, a situação não tá caminhando, as situações estão apresentando problemas. Só que a gente não quer enxergar, porque a gente sofre. Então a gente não quer ver, porque é difícil. Existem vários sinais, né, que começam a acontecer, principalmente quando a pessoa já começa a diminuir o número de WhatsApps. Antigamente dizia bom dia, boa tarde, boa noite, bom café, boa janta, não é assim? Bom não sei o quê. Aí daqui a pouco passa o dia inteiro. Aí você liga, nossa, você não ligou? Eu tô ocupado, tô trabalhando, você também, aí, né? Geralmente, quando isso começa a acontecer, o relacionamento começou a cair, realmente, né, ter um declínio e a tendência de um término começar. A questão é o quanto de tempo a gente demora para aceitar. Porque leva um tempo. Não é do dia para noite. Então, quando você diz para mim, quanto tempo para voltar? É comum quando você termina, aí a outra pessoa tá sozinha, demora um tempo para conseguir se envolver de novo, ter um amor por alguém. Então ela tem uma tendência, será que eu fiz besteira? Mas porque tá carente e não porque tem afeto ainda pelo ex ou pela ex. Então são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Mas não dá para ficar se enganando, gente. Olha, é sério, coração é coisa séria. Não dá pra gente ficar nutrindo sentimento por quem não tem troca afetiva com a gente. Não dá pra você ficar ligando, por que você não me avisou tal coisa? E a pessoa tá pouco se importando de te avisar, tá pouco se importando de conhecer sua família, pouco se importando de dividir o dia a dia com você. Tem algo errado. Então a gente tem que ficar atento. Eu só vi os movimentos ali, né? E é interessante que a galera denuncia, né, galera? Nem tá acontecendo o movimento. Os movimentos que eu vi eram assim. Ai, meu Deus. Foi uma chuva aqui, gente. Tem gente falando aqui, descreveu minha vida. Descreveu, né? Esse quadro é maravilhoso. Nossa, super verdade. Doutora, a Bia Castilho perguntou aqui, ela tinha um relacionamento há 4 meses. E era com um colega de faculdade. E agora, como é que ela vai fazer pra lidar com isso? Porque ela terminou o relacionamento, 4 meses, mesma faculdade, toda noite vai ver. Como é que ela vai lidar com isso agora? Ótima pergunta, porque a tendência, nós temos uma tendência de nos relacionarmos com quem faz parte daquele meio social de convívio ali, né? Faculdade, escola, igreja, enfim, o ciclo social com o qual você está inserido. Então é natural que o seu ex ou sua ex acompanhe o fato. Mas você tem que aprender a se amar e se respeitar. É você que está sentindo, é você que está gostando da outra pessoa. Desde que seja tudo muito correto, ou seja, senta com a pessoa, diga que não, o sentimento não está caminhando, não era o esperado. As pessoas, elas criam uma expectativa. Então, infelizmente, né, não deu certo, aconteceu de não ser isso. O real é diferente, né? A gente elabora muito as pessoas e de repente namorando não é nada daquilo. Às vezes a pessoa é um ótimo amigo ou amiga, mas é péssimo como namorado. É absurdamente ridículo como namorado. Por quê? Porque você criou uma expectativa com base numa relação social que é diferente de um namoro. Então, se você está no mesmo espaço, você também tem que ter um pouquinho de bom senso e não ficar com demonstrações afetivas exageradas na frente da pessoa. Você também não quer que aquela pessoa sofra. Então, coloque tudo certinho, expresse que não tem volta, que é uma decisão, que você lamenta, que aquilo realmente não tenha desenvolvido e que você não quer mesmo voltar. Espera passar um tempo. Até porque relacionamento é coisa séria. A gente tem que pensar bem se quer realmente se envolver com uma outra pessoa ali do ciclo que acompanhou o relacionamento anterior. Tem que ser tudo muito conversado. E aí sim, você acertar com essa pessoa, olha, eu terminei com a outra, você sabe, você conhece. Vamos tentar ser um tanto mais discretos pra gente não magoar também essa pessoa, porque não é certo. E acredito que sendo conversado, isso fica tudo mais fácil. Que bacana, hein? Muito bom. E agora, essa pergunta, né, foi feita a curto prazo. O Leandro tem uma pergunta aqui que seria a longo prazo. Como é que é, Leandro? Não é o meu caso, graças a Deus, né? É de um amigo. A gente sabe. Mas no meio dos jovens a gente vê muito isso. Acontece o término. Aí, por exemplo, a outra pessoa já seguiu a vida, já namorou, e a pessoa mesmo se coloca na geladeira e fica lá sofrendo e deixando o tempo passar, esperando a outra pessoa ainda lá pra frente. O que esse jovem deve fazer pra se tirar dessa geladeira que ele mesmo se colocou? Bacana a sua pergunta, olha só.
término de relacionamento afetivo, término de namoro, ele é idêntico a um processo de luto. Você vai viver um luto. Então você precisa passar por algumas etapas desse luto. E para você chegar na aceitação, que seria a última etapa, ou seja, entendi, aceitei, não tem mais volta, eu preciso continuar minha vida, eu não posso ficar parado ou parada nisso. Eu preciso entender que etapa desse processo eu estou. Primeira etapa, negação. Não, imagina. A pessoa tá estranha, mas não, é impressão minha. Não tá estranha. Vai ver que tá trabalhando demais, vai ver que tá não sei o que demais. A gente encontra desculpa pra tudo, né, gente? É impressionante. Então, esse processo de negação, ele é muito grande. Depois você vê um processo de raiva. Como pode, já tá, sabe, se jogando pra uma outra pessoa, não esperou nem passar o tempo, e é aquele momento de revolta. Depois você tem um processo depressivo. Não acredito, terminou mesmo, até você conseguir chegar num processo de aceitação. Você precisa entender em que local desse processo você se encontra, para que você possa administrar esse sentimento e entender que ele faz parte do processo de luto ou de término de relacionamento. Então, conseguir administrar isso facilita demais, porque você sabe onde você está e o que você tem que fazer. E uma coisa é certa, gente, não deu certo, não deu certo. É muito mais fácil a gente entender assim do que a gente passar um tempo sofrendo. Um dia desses me disseram que a pessoa já estava 12 anos na geladeira de uma pessoa. Tá no freezer já. Alguém aqui já viveu isso, gente? Mais do que 12 anos na geladeira de alguém? Ou amigo de alguém já viu? Ou amigo de alguém? Pode ser amiga, amigo de alguém. Aqui, eu acho. Tá, eu vou colocar um número mais baixo. 2 anos. Já ficou apaixonado 2 anos por alguém. Vocês não precisam levantar a mão pra não se expor. Mas pela fisionomia de vocês, eu já percebi que algumas pessoas ficaram. Por quê? Porque tem esperança, criou uma expectativa. Né? Eu tenho até um vídeo na internet, posso até colocar? Pode. Eu tenho um canal no YouTube, Doutora Verusca. Um canal no YouTube, e lá tem um vídeo que fala sobre o que é ficar na geladeira do seu ex. Assistam, vale a pena. Coisa boa, muito bem. Olha, a gente pode na semana que vem fazer um programa só com os amigos, né? Pra essa galera não vir É só mesmo, os né? amigos. Verdade. Tem mais aí, Jéssica? Tenho, doutora, o Kaique Andrade está perguntando aqui pelo Facebook. Ele terminou um relacionamento, porém ele tem muito carinho pela menina que ele terminou. E ele quer saber, a menina não ficou bem, ela está se sentindo muito mal. Ele ainda pode manter o contato? Não. Não. Gente, dói. Preste atenção, realmente dói. Mas é melhor essa pessoa assimilar agora do que você deixar essa pessoa na sua geladeira por anos e aquele carinho virar ódio com o tempo. O amor e o ódio caminham muito próximos. E se a gente não toma esse cuidado, uma coisa pode acabar se tornando em outra. Então, se você realmente tem carinho pelo seu ex ou pela sua ex, se você tem um afeto, mas você tem certeza que não ama mesmo, que não quer construir uma família com essa pessoa, não nutra nenhum sentimento que possa trazer um ódio futuro. Porque senão essa pessoa tá mal, aí o que vai acontecer? Eu tô com pena porque ela tá mal. Aí eu vou e dou suporte. Aí a pessoa se sente confortável e alimenta a ideia de que vai voltar. E com o tempo, isso vai agravando de tal forma, de tal maneira, que quando essa moça vê esse rapaz com uma outra pessoa, casando e constituindo uma família, ela pode desenvolver um ódio mortal por esse rapaz. Então, para evitar esse tipo de situação, infelizmente, aprender a saber dizer sim e dizer não na hora certa e quebrar a situação na hora certa é a melhor coisa. Parece um ato frio, né? Meu Deus, que frieza. Não, gente. É um ato que nós chamamos de assertivo. Porque nessa vida só existem 2 coisas, ou é sim ou é não. Tudo aquilo que fica na metade do caminho vai terminar em alguma coisa muito ruim. Porque não vem pro bem isso. Então, conversa, senta. Se precisar sentar 1, 2 vezes para explicar, ok. Mais do que isso também não. Senão você pode alimentar alguma coisa negativa. Olha só, sensacional, hein? Aqui na plateia a gente tem um cara que bateu no peito e falou: isso aconteceu comigo. Estamos aqui com o São Paulino, aqui o Não Wallace. foi seu amigo? Não foi amigo, foi com ele mesmo. Uau. E ele quer tirar a dúvida aqui com a doutora. É o seguinte, boa tarde.
Boa tarde. Aconteceu comigo faz um bom tempo atrás. Eu tinha um relacionamento a longo prazo. Só que conforme o tempo, foi acontecendo brigas e brigas por causa do WhatsApp. Eu ficava 5 a 10 minutos sem responder ela no WhatsApp. Só o WhatsApp ou o Face também? WhatsApp, Facebook e redes sociais. A gente conversava por esses meios e ela achava ruim que eu demorava muito pra responder. Ela achava que eu tava traindo, que eu tava saindo ou fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Só que eu preferi terminar, mesmo gostando dela. Preferi terminar do que continuar brigando, mesmo não gostando, terminar de vez e passar por isso. Eu acho, será que foi certo eu ter terminado e ter passado por isso? Olha só, se você conversou... Gente, é interessante essa pergunta porque acontece demais. Parabéns. É muito curioso porque hoje rede social se tornou um grande problema nos relacionamentos humanos, né? Uma coisa que veio para somar acaba dividindo, é impressionante. Quando você vê que conversou uma, conversou duas, conversou três e a situação não melhorou, é melhor você assumir que você gosta muito dessa pessoa, mas não dá certo para continuar. Porque se no namoro já tá assim, no casamento a tendência é piorar, é melhor que você assuma isso e termine o relacionamento. Então, decisão acertada sim. É melhor você assumir e sofrer agora do que lá na frente a situação se torna pior. Gente, eu queria ver como é que as pessoas viveriam se fosse ainda na época da carta, não é? Vocês lembram, antigamente, os namoros eram por carta, eram por correspondência. Era mó legal. Gente, o correio levava... Falou, velho. Meu que era mais velho, ele sabe. É sério, hoje tudo isso foi substituído por rede social. Então, que mania é essa que algumas pessoas têm de você acaba de mandar e você já quer a resposta na hora? Muito bem, gostei dela agora. Não dá. É difícil. Até muito porque as pessoas têm vida, trabalham. Exatamente, é isso aí. As pessoas têm vida, as pessoas trabalham. Mas é verdade, eu falo porque tem muita gente que reclama disso. Poxa, não responde logo. Ou aquelas pessoas também que já quer estar digitando, outros já tem que estar digitando junto. Enfim. É uma questão realmente de lidar. Eu achei muito interessante sua resposta, doutora, porque, de fato, o nosso amigo ali não estava dando mais, ia chegar uma hora do casamento e ia dar pau, ia dar problema. A grande verdade, muitas das coisas que a doutora falou aqui, nós vemos na palavra de Deus. Se a pessoa muitas vezes não está vendo que a coisa não está indo bem, é muito melhor ela colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor. Viu que não vai dar certo? Não tente, não force uma situação, mas peça sempre a direção a Deus. Nunca faça algo da sua própria cabeça, como ela diz, pode criar um ódio, pode alimentar uma mágoa, um ressentimento, algo terrível na sua vida, e às vezes a outra pessoa está vivendo já a vida dela muito bem, obrigado, e você está amarrado a esse sentimento. Então tudo que você for fazer, o que diz respeito à vida sentimental, apresente a Deus, coloque diante dele, não namore por namorar. Muitas vezes acontecem essas coisas porque eu quero ficar com alguém, tenho medo de morrer sozinho, a primeira que aparecer a pessoa já se atira em cima, tenta, vive um problemão, casa mesmo assim e acaba vivendo uma situação terrível. Então, coloque diante de Deus, Salmo 17, versículo 5, dirija os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Coloque tudo diante de Deus e seja abençoado, muito abençoado nessa área, em nome de Jesus. Valeu, galera!